Estamos começando mais um Decisões na Mesa, um espaço onde empresários falam sobre decisões que moldam suas empresas. Aqui a gente não fala só de crescimento, a gente fala de escolhas, erros, acertos, pressões, responsabilidades. E no final do dia, uma empresa é reflexo das decisões que o empresário toma. E hoje eu, Guto Azevedo, trabalho com estruturação empresarial, vendas e posicionamento estratégico. E você, Wagner? Eu sou Wagner Vieira, psicanalista e trabalho com empresários, ajudando-os a ter estrutura emocional para suportar as grandes decisões da mesa. Dessa mesa empresa, dessa mesa pessoa e dessa mesa família. E esse podcast ele nasce da estruturação emocional e do comportamento. Hoje, na verdade, a gente já entendeu esse jogo por trás do jogo, né, Wagner? Hoje, o empresário ele precisa de estrutura emocional e precisa de estrutura empresarial para alcançar os objetivos dele. Sem dúvida, Guto, a gente precisa desses dois pilares muito bem alicerçados, né? Precisa de ter essa estrutura para a empresa, dos processos, tudo muito bem definido. Mas, Guto, a empresa começa no empresário. E esse empresário, se não tiver uma gestão emocional competente, ele vai ser incompetente nos seus negócios. Esse é um dos motivos que os empresários erram, mesmo sendo inteligentes. E esse grande problema, ele acontece porque o empresário cresce sem estrutura, decide baseado em urgência, não tem indicador, vive apagando incêndio. Empresas, elas não quebram por falta de esforço, elas quebram por falta de decisões mal estruturadas que começam aonde? Começa nas suas emoções, né? É um misto, é um misto. É um misto das emoções com a família, as decisões na criação dos filhos, no relacionamento com a esposa, com o marido, na gestão de pessoas. A gestão de pessoas é um negócio incrível, Guto, porque envolve relacionamento humano. Empresa sem humano não existe, né? Então, essa pressão emocional, sem dúvida alguma, muitas vezes faz com que o empresário coloque os pés pelas mãos e perca a qualidade de vida e também os bons resultados da empresa. Existem vários momentos, Wagner, que o empresário tem dificuldade de decidir. E muitas vezes as decisões são pautadas por aquilo que ele carrega desde uma infância, desde outros cenários que ele vem tendo como experiência de vida dentro desse processo. Quando isso verdadeiramente acontece, isso interfere diretamente nas ações empresariais que ele toma e na gestão de pessoas, porque a empresa é reflexo do dono. Né? Existe Sim. uma frase muito forte que é: não existe CNPJ forte com CPF fraco. Direcionado para isso, o que você acredita hoje que são os maiores problemas que o empresário carrega? Rapaz, um ego super inflado que não permite ele buscar ajuda, buscar apoio. E seja o apoio emocional de um bom conselho, de uma boa orientação para a sua vida pessoal e também para a sua vida empresarial. Ele pensa que ele pode resolver tudo sozinho. Aquela sensação, né, ou sentimento de Superman. Isso atrapalha completamente o jogo desse empresário. A gente vem acompanhando há muito tempo a internet, né? E a internet mostra aquilo que ela quer. Né? A gente não consegue mostrar na internet o quanto o empresário se sente sozinho. Né? Ninguém fala de erro na internet, todo mundo só fala de acerto, né? Só as coisas que eles realmente, só o sucesso que eles alcançam. Mas a gente sabe o quanto tem de fracasso, o quanto é difícil para as pessoas assumirem fracassos, assumirem insucessos, assumirem dificuldades que eles tiveram durante todo esse processo de vida. E a gente sabe que é isso que conecta com as pessoas, né? As pessoas chegarem próximo de você pela superação daquilo que elas passaram. Essa história que literalmente conecta. E por que as pessoas têm tanta dificuldade hoje de falar dos seus insucessos reais que elas têm e dos insucessos que muitas vezes ela está passando ali naquele momento que quanto mais tempo ela demora para assumir isso, mais fica evidente que o processo dela vai se estender mais, né? Olha, eu diria para você que uma das dificuldades com isso tudo é a autoimagem. A pessoa quer manter uma imagem de que está tudo sempre muito bom, super bacana e o sucesso. O mercado faz isso, né? Você vê sempre
na internet, Instagram, Facebook, rede social, sempre o sucesso, mas ninguém mostra os bastidores. Existe dor, existe sofrimento, existe solidão, e isso faz parte da vida humana. Nós somos empresários, mas somos seres humanos, somos pais, mas somos seres humanos, somos filhos, somos seres humanos. E a gente esquece dessa nossa humanidade. E realmente você tem razão, que ao dizer que o insucesso conectam as pessoas, o fracasso do outro. E a decisão na mesa, que a gente chama aqui, é essa decisão de também assumir seus limites, também assumir suas fraquezas. Não tem problema nenhum, não é vergonhoso ou vexatório você pedir ajuda. E eu quero convidar todos que estão aí acompanhando o nosso podcast a tomar uma decisão muito séria na vida. A decisão de assumir que eles também precisam de ajuda. Você está dizendo, então, que falta uma mesa de verdade para discutir esses tipos de problema, inclusive de sucessos e de insucessos? Uma mesa de verdade e uma mesa com segurança. Eu acho que esse é um ponto também muito importante. É o que eu sempre vejo na minha parte clínica, quando eu estou no atendimento 1 a 1, onde o empresário ele pode se permitir as suas fragilidades e reconhecer as suas dores sem o medo de ser julgado por aquilo que ele é, por aquilo que ele passou ou que ele está passando. E a decisão na mesa traz essa segurança. Vamos ser seres humanos que superamos os nossos limites, as nossas dificuldades, e por isso é que temos sucesso. Porque nós superamos as barreiras da nossa vida. Isso é muito legal que você está trazendo, porque o Decisões na Mesa não é um podcast de entrevista. Não. Né? Ele é uma mesa estratégica de negócios, né? Onde os empresários vão falar de decisões reais, de acertos, de erros, aonde ele vai poder trazer aqui para a gente, aonde nós vamos identificar os padrões. Isso é bem importante, porque a gente consegue só alcançar esse verdadeiro sucesso a partir do momento que a gente quebra esses padrões. Com certeza. Né? E vamos trazer muita reflexão do dia a dia. E como a gente já tem uma base de conhecimento de como a gente se conecta com as pessoas, né? É importante a gente também falar que o que é conversado aqui vai alcançar outras pessoas que têm o mesmo problema no dia a dia, correto? Com toda certeza. A sua experiência contribui com a minha experiência. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Uhum. Cada um tem a sua história, tem a sua jornada, e eu olhando para a sua jornada, olhando para a sua superação, olhando para os seus erros, isso também vai contribuir comigo. Uhum. Então isso vai contribuir tanto com aquele empresário que já está num nível, né, top lá em cima, mas aquelas pessoas que vão assistir o Decisão na Mesa e que estão pensando em empreender, um jovem que está pensando em empreender na sua carreira, vai, através da Decisão da Mesa, ter um monte de ferramentas para ele se proteger. Ó, não vou fazer isso porque eu aprendi com fulano de tal lá nos Decisões da Mesa. Então, a sua história, ela vai contribuir para o crescimento de muitas outras empresas e de muitos outros empresários. E zero julgamento, né? Nós estamos aqui, inclusive, para entender como as decisões são construídas. Sem dúvida. O que adianta eu julgar? O meu julgamento é uma crítica que não constrói em nada aquilo que o outro é. Ele viveu aquilo a partir da consciência, o nível de consciência que ele tinha naquele momento. E como eu disse, não tem ninguém melhor que ninguém. Você, Guto, na sua vida empresarial, cometeu um monte de erros que eu não cometi na minha. E eu cometi erros que você não cometeu na sua. Então não tem ninguém melhor do que ninguém na decisão da mesa. Aqui nós nos completamos a partir da nossa história para construirmos uma história diferente de sucesso para nós e para toda a nossa audiência. E uma coisa legal é que quem vem sentar nessa mesa aqui, ele não vem só para falar, né? Ele vem para pensar e sair daqui com algum direcionamento estratégico daquilo que ele pode realmente aplicar no negócio dele. Sim, aí você trouxe um elemento que com certeza vai mexer com muita gente, porque pensar para muitas pessoas é muito difícil. Principalmente quando na decisão da mesa você tem que pensar sobre você, sobre o que você está fazendo com aquilo que você tem, o que você está deixando de fazer. Pensar para algumas pessoas dói, mas uma vida que não tem reflexão não vale a pena ser vivida. E uma coisa legal é que esse podcast ele vem com 2 hosts, né?
Vai estar eu e você de nós um lado dois. da mesa falando de pessoas, processos, procedimentos, indicadores e tecnologia junto com empresários renomados aí do outro lado. Não tem como dar errado, porque a gente está unindo duas ferramentas poderosas que vão trazer sucesso. Entender sucesso não somente nos negócios, mas na sua vida pessoal. É não perder qualidade de vida. É conseguir sair do operacional e poder realmente ser o dono da sua própria vida e o dono da sua empresa. E hoje se você pudesse dizer, nós vamos falar aqui muito de 3Ps, nós vamos falar aqui muito de equilíbrio up, vamos falar aqui de muitas coisas que as pessoas vão compreender ao longo do tempo, que existe metodologia por trás, existe como resolver o caos, né? Do caos a uma maturidade. Nós vamos falar de maturidade empresarial, nós vamos falar de maturidade pessoal, nós vamos falar de direcionamento estratégico, nós vamos falar de planejamento estratégico. Tem muitos assuntos para a gente falar aqui, mas eu queria saber o seguinte, Wagner, para que as pessoas possam sair daqui desse podcast hoje com algum direcionamento, tá? O que você poderia dizer hoje para o empresário que está passando uma grande dificuldade dentro do seu próprio negócio? Não viva sozinho. Busque ajuda. Seja humilde o suficiente para você reconhecer que você não tem todas as habilidades necessárias para tocar o seu negócio. Você precisa de ajuda. E ser humilde, baixar um pouco esse ego e reconhecer que precisa de ajuda profissional, capacitado, vai transformar o jogo da sua vida. E o que essas pessoas podem esperar do Wagner dentro do Decisões na Mesa? Transformação real de vida. Resultado que transforma. Não é simplesmente história. É algo que, se colocado em prática, vai mudar o jogo da vida e dos negócios. São 26 anos de psicanálise voltada, aplicada a negócios e direcionamento de pessoas, né? Eu sou meio suspeito para falar, porque eu sou paciente também, né, dentro desse processo, mas já vi muita transformação e já entendi a capacidade do que você pode fazer dentro da vida do empresário. Olhando para esse cenário hoje, Wagner, como você entende hoje que funciona literalmente a cabeça do ser humano quando ele fala de psicanálise? Porque, na verdade, muita gente ainda tem traumas relacionados a isso. Porém, a gente precisa muitas vezes mergulhar na nossa sombra para entender qual é a luz que nós vamos alcançar. Como você entende hoje isso direcionado à cabeça do empresário e como você pretende aplicar dentro do Decisões na Mesa para que o cara possa sair daqui direcionado? Muitas vezes as pessoas associam a questão da psicanálise com saúde mental, loucura. Então eu não quero um acompanhamento desse porque eu não sou louco. Então a virada de chave é entender que a psicanálise é uma ferramenta de acesso ao inconsciente para entender os seus traumas, as suas frustrações e as decisões erradas que estão sendo tomadas hoje para poder ressignificar isso. Então a psicanálise é uma ferramenta consagrada. Não tem como você falar de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano que não esteja atrelado de alguma maneira à questão psicanalítica. É impossível. É impossível. Você pode ter várias outras abordagens, mas a psicanálise é a ferramenta mais profunda que pode contribuir decisivamente na vida desse empresário. É só não ter medo. Não é coisa de louco, é coisa de quem quer se conhecer. Ok, muito legal isso. E a gente vai falar também sobre processos, sobre procedimentos, sobre outras linhas de raciocínio voltado para o empresário, né? E uma das falas que nós vamos trazer aqui é sobre pessoas, processos, procedimento, indicador e tecnologia. Isso hoje, aplicado dentro do processo empresarial, se as pessoas tiverem hoje, tem uma fala que eu digo que se em tempos de inteligência emocional se destaca quem tem, em tempos de inteligência artificial se destaca quem tem inteligência emocional. Olhando para esse cenário, quando a gente fala de inteligência emocional, qual percentual você acredita hoje, de forma bem direta, que o sucesso do empresário está representado por esse percentual? Cara, os grandes empresários com sucesso mesmo, exponencial, são pessoas aí que estão, no mínimo, na casa dos 70% de uma boa gestão emocional.
70% é a parte pessoal dele. Pessoal dele. 30% está no restante. Está no restante. É reflexo. O que está dentro é o que está fora. Você manifesta aquilo que está transformado dentro de você. Você acredita hoje, por exemplo, que os empresários, de uma forma geral, que hoje tem alguma dificuldade dentro do próprio negócio, está ligado às emoções internas dele, né? Sim, E sem as dúvida. responsabilidades são muito grandes hoje. A gente sabe, nós estamos no Brasil hoje, né, segmentado por várias dificuldades dentro do processo empresarial para gerir um negócio, mas muitas pessoas hoje começam um negócio direcionado pelas emoções dela e pelas limitações daquilo que ela acredita que ela dá conta de resolver. Ninguém nasceu empresário, Sim. né? As pessoas vão se tornando na trajetória durante esse movimento. Hoje, olhando para isso, como você acredita que as pessoas podem melhorar ou se antecipar a esse movimento de se tornar um empresário verdadeiro? Guto, a gente vive dentro de um país onde a cultura não privilegia o empresário. Pelo contrário, a gente tem uma cultura para massacrar o empresário. O empresário ele é visto como o vilão da história, quando na realidade a máquina toda é sustentada pelas empresas, por esses empresários, né? Essa cultura acaba prejudicando muito essa formação desses empresários. Muitos eles vão para essa vida não pela compreensão exata do desafio que eles estão enfrentando, mas simplesmente porque eles não querem ser funcionários de ninguém, porque eles acham que o patrão explora, está explorando a mão de obra barata. Então, eles entram nesse nicho, entram para a vida empresarial, sem nenhum estudo técnico, nenhuma preparação emocional, e com a idealização. E aí, quando se depara com a realidade, e a realidade é nua e crua, e ela bate pesado no mundo empresarial, a pessoa acaba se frustrando, trazendo muitas complicações, tanto para os negócios, quanto para a vida pessoal e vida familiar. E qual que é o papel da família dentro desse processo? Rapaz, a família, dentro desse processo, como de qualquer outro processo, é a estrutura, né? É muito interessante porque um relato que eu sempre ouço é: eu estou na vida empresarial, eu entrei para a vida empresarial, eu me mato de trabalhar para sustentar a minha empresa, para fazer tudo isso para a minha empresa, para trazer conforto, estabilidade e segurança para minha família. E ao mesmo tempo, porque ele se dedica tanto a isso, de uma maneira tão cega, ele acaba muitas vezes perdendo a família. Então a família é a boa desculpa ou a base que leva esse homem e essa mulher a lutar tanto pela vida empresarial, mas ele não tem tempo para a família. E a família é a base, é aquilo que sustenta. Sabe por quê? Vou te dar um exemplo meu. Quando lá no passado a minha empresa, aquilo que eu fazia, faliu e eu fiquei sem nada, quem estava do meu lado era minha esposa, as minhas filhas, meu genro, minha neta, minha mãe, minha irmã. E foram eles que me sustentaram emocionalmente, me suportaram emocionalmente, inclusive financeiramente, para eu poder estar sentado aqui novamente na decisão da mesa. Top demais. E quando você conta essa história, eu já conheço um pouco dela, mas as pessoas ainda conhecem muito pouco e vão ouvir falar dessa história durante muito tempo, né? E o Wagner, conta um pouquinho para a audiência, só para eles conhecerem, quem é um dos hosts que vai estar sentado aqui nessa mesa. O Wagner é um homem apaixonado pelo ser humano já há muito tempo, já estou aí nessa área de humanas há muito, muito tempo, né? Fui pastor por muitos anos, né, plantando igreja, desenvolvendo comunidades religiosas, e eu via a minha missão no mundo sendo cumprida a partir desse viés, a partir disso, né? Até o dia que rompi com tudo e fui assumir só a psicanálise como essa expressão minha de glorificar a Deus no mundo, servir a Deus no mundo, servir as pessoas nas suas dores, nas suas necessidades. E é por isso que eu faço o que eu faço. Ser psicanalista, trabalhar com empresários, para mim, é uma vocação, é uma missão
divina sobre a face da terra. Uma frase minha, Guto, é o seguinte: eu sou merecedor de cada centavo que eu faço, mas eu não faço o que eu faço pelo dinheiro que eu faço. Eu faço pelo brilho nos olhos das pessoas, pelo sorriso no lábio delas, pela alegria de ver um homem que estava acabado e destruído, tá novamente sonhando com a sua empresa e com a sua família. Isso você tem feito com muita maestria, né? Eu sou um exemplo disso, o quanto eu estou me levantando com relação a isso. E se você é empresário e acredita que a sua trajetória pode contribuir de alguma forma com a vida das pessoas, essa mesa vai estar aberta para você. Sem dúvida. E nós vamos trazer bastante gente aqui para falar sobre seus desafios, sobre suas oportunidades, né? Sobre todo o seu direcionamento. E não é sobre falar, né? É sobre refletir realmente aquilo que ele está fazendo, né? Exato. Refletir e entender que a sua história aqui ela tem valor. Valor que transforma a vida de quem nos ouve e a nossa vida aqui também, Sim. né? E decidir é inevitável, né? Então, decidir com estrutura é melhor ainda, né? Se a pessoa tiver uma base estrutural, um direcionamento real, para que as emoções dela possam fluir de forma que ela consiga trazer para dentro do negócio dela uma assertividade melhor, um direcionamento melhor, uma base familiar mais assertiva, porque muitas vezes, eu, por exemplo, em um dos meus insucessos, veio de um problema familiar, né? De um entendimento que depois veio ao longo do tempo essa clareza, mas eu entendi a clareza, o custo e o compromisso de voltar para esse desenho, né? Então, não é todo mundo que tem essa oportunidade porque não está aberto a entrar nesse desenho. E você precisa se abrir para isso. Não pode ter medo de decisão. Sabe por quê, Guto? Da hora que você abre os olhos até a hora que você fecha os olhos, a sua vida é feita de decisão. Qual foi a primeira decisão que você fez hoje? Eu decidi estar aqui, sentado. Não, a primeira decisão foi levantar da cama. Sim. Essa foi a primeira decisão. E em alguns momentos o empresário está tão destruído que ele não consegue nem decidir se ele levanta da cama ou se ele fica ali dormindo letargicamente e fugindo das suas responsabilidades, Se escondendo, né? se escondendo. E ele se esconde muitas vezes, não é por mal, né? É porque Não. ele não está dando conta emocionalmente de administrar todos os processos. Exatamente, não está dando conta. É por isso que eu preciso entender que a ajuda existe e pedir ajuda não é fraqueza, é humanidade. E esse jogo, depois que você está dentro dele, é meio complicado de você sair dele, né? Você estar dentro de, por exemplo, se você decidir ser um empresário, você assume uma empresa. Você tem pessoas, famílias que dependem das suas ações, que dependem dos seus direcionamentos. E se você não mergulhar estrategicamente dentro de você para continuar com esse processo, em algum momento isso vai dar ruim, né? Vai dar ruim, mas se você tiver um autoconhecimento acurado sobre quem você é, se você tiver um tratamento, um cuidado a respeito da sua história, você vai desenvolver alguns pilares muito importantes para a sua empresa, que são missão, visão, cultura e valores. Se você, isso tudo vai estruturar a sua empresa. A cultura empresarial, ela sustenta a sua empresa a todo instante. Só que esses elementos, eles nascem dentro de você. Sem autoconhecimento, sem entender o propósito da sua vida, entender que você não, a sua empresa não vende tal coisa. Existe algo mais importante que está sendo feito a partir da sua empresa. Quando você entende isso e você estrutura isso de maneira clara, você tem discernimento, a sua equipe sabe sobre isso, a sua empresa vai estar sempre nos trilhos. Sempre nos trilhos. Porque o empresário sabe qual é o propósito dele, então a empresa sabe qual é o seu propósito. Ele sabe qual é a sua visão pessoal, a empresa também sabe. Ele sabe qual é a missão, a empresa também sabe. E ele tem a sua cultura pessoal estabelecida. E essa cultura não vai falhar dentro da empresa. Esse é o principal direcionamento estratégico, né? Isso aí muda o jogo de qualquer empresário. Nós já demos bastante spoiler do que vai ser o Decisões na Mesa. E hoje, por hoje a gente vai ficando por aqui, porque senão a gente vai gastar todo o conteúdo que a gente tem aqui com o direcionamento do que a gente está pleiteando aqui com outros empresários.
mas eu acho que deu para o pessoal entender um pouquinho do que vai ser o Decisões na Mesa, né? Direcionamento, estrutura emocional, tudo isso vai estar em conjunto, sendo aplicado, sendo servido aos empresários de forma que eles possam realmente usufruir disso aqui. Cara, você falou uma palavra que o meu coração é muito importante em tudo que eu faço: servir. Uhum. E a decisão na mesa é uma decisão nossa de servir os empresários para que eles possam ter uma vida melhor e possam ser exemplo para muitos outros que estão nessa jornada incrível de uma vida empresarial num cenário brasileiro, né? Num cenário brasileiro. E nós vamos trocar muitas experiências, né, meu irmão? Vamos estar aqui junto nessa caminhada e a gente já tá junto há um tempo e esse aí é o direcionamento daquilo que nós vamos construir na vida do próprio empresário. Sem dúvida. E ó, você que está acompanhando Decisão da Mesa, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, compartilhar o nosso canal, nos dar esse like, nos dar esse seu apoio, que com certeza é muito importante para nós e para que isso também chegue a outras pessoas que estão precisando tomar uma decisão, e essa decisão ela está aqui nessa mesa. E para isso nós vamos selar aqui o Decisões na Mesa que está iniciando e nós estamos juntos nessa caminhada. Vamos juntos para cima e sem dar ré. Valeu!